Chegou a hora de zerar as ações brasileiras? Mais uma vez, depois de um sonho de verão, uma grande valorização nas ações. De junho até o fim de agosto, novas quedas vêm por aí. Até quando vai ficar nessa lenga-lenga? Nesse tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre? Em que momento a gente destrava? Será que destrava? Será que não é melhor zerar isso daqui, investir em outro lugar, em outro país, em outros ativos? Esse é o tema desse vídeo profundo. Presta bem atenção, esse aqui talvez seja o vídeo mais importante dos próximos 5 anos. Tá? Queridos, o que acontece? Antes até de eu entrar aqui, eu quero saber a sua opinião. Manda aqui, não adianta mandar depois, tem que mandar agora. Manda aqui embaixo nos comentários. Na sua visão, faz sentido zerar as ações brasileiras, não investir mais nas ações brasileiras, ou faz mais sentido continuar investindo, reduzir a exposição, aumentar a exposição, mas continuar investindo? Então manda aqui para mim, faz sentido zerar ou não? Queridos, essa queda que a gente está vendo aqui, ó, nos últimos dias, nas últimas semanas das ações brasileiras, é uma queda totalmente esperada. Inclusive, eu avisei os meus mentorados que essa queda provavelmente ia acontecer. Tá? Por quê, queridos? Vamos dar uma mexida nesse gráfico aqui. Vamos voltar aqui, 5 anos. Vamos mudar aqui para um gráfico de linha. E vamos incorporar aqui um outro ativo, chamado taxa de juros. Queridos, taxa de juros é totalmente oposta às ações. Então, basicamente, o que acontece? Olha só. Nossa taxa Selic sobe, ações caem. Nossa taxa Selic cai, ações sobem. Nossa taxa Selic sobe, ações caem. Nossa taxa Selic cai, ações sobem. Taxa Selic voltou a subir, o que acontece com as ações? Normal. Começou a se criar expectativa, confirmou últimos 3 meses aqui, ó. Confirmou o aumento da taxa de juros no dia 18 de setembro, é certo. Essa quedinha que tinha começado ia continuar acontecendo. Por quê? Agora, com a taxa de juros mais elevada, as empresas pagam juro maior pela dívida que elas já têm, as pessoas pagam juro maior por parte das dívidas que já têm, o crediário fica mais caro, o financiamento fica mais caro, então você engessa a economia. Mas é bom de se perguntar, presta bem atenção nesse vídeo que é importante. Por que a taxa de juros voltou a subir? Por conta de déficit, gasto. E eu já venho falando isso há quanto tempo? Por meio de gasto. Estamos num recorde de déficit. Um recorde que é superior à pandemia sem pandemia. Olha que doideira. Isso está fazendo a nossa dívida pública, como vocês bem sabem, disparar. E com a dívida pública disparando e o volume de gastos crescendo indefinidamente, quem que está sendo pressionado aqui? No último ano, vamos pegar? Quem que está subindo, valorizando muito? O nosso dólar. Vamos colocar o dólar aqui para a gente ver? O dólar saiu lá dos 4,70, veio para os 5,70 agora. Né? Então, o que a gente vê? Na verdade, ele começou a valorizar antes ali, né? Foi em agosto de 2023. Então, a gente vê esse dólar disparando. E você percebeu que a taxa de juros subiu agora e depois que a taxa de juros subiu, o dólar voltou a subir. Por que a taxa de juros subiu? Vamos entender esse cenário, queridos. É muito importante isso. Taxa de juros subiu. O que o Copom, o Comitê de Política Monetária, o Banco Central, decidiu fazer? Vamos subir o juro, por quê? Porque a inflação já está batendo na meta, no teto da meta. Já passou da meta, né? A meta é 3%, nós já estamos com expectativa de fechar esse ano em 4,5%. Né? 4,5% é o máximo tolerável. Então, se já está lá no teto, a gente tem que baixar para a meta. Como que eu baixo a inflação para a meta? Aumentando a taxa de juros. Se aumentar a taxa de juros, o que acontece? A renda fixa rende mais. Em tese, isso deveria atrair dinheiro, capital de investidores estrangeiros. Se entrar mais dólares de investidores estrangeiros no Brasil, o dólar ele tende a cair, né? Porque o dólar ele sobe ou cai diante desse fluxo cambial. Só que o que está acontecendo? O Banco Central aumentou o juro, o dólar disparou igual, só que você tem um dado importante, fluxo cambial estrangeiro. Dá uma olhada nisso aqui, ó, como é importante você ser profundo nos dados. Aqui a gente pega 2021, 22, 23 e 24, que a gente tem nessa imagem. Você percebe que 2024 o dólar está disparando. Mas você percebe uma grande alteração, uma grande mudança aqui nesse gráfico? Pelo contrário. Né? 2022 saiu mais dólar do que 2024, se a gente for perceber pelo fluxo cambial. Olha aqui, ó, desde que 2024 começou, cadê a primeira barrinha de 2024? Ó? Tá aqui, ó. Então saiu... Depois entrou dólar, depois saiu, entrou bastante, depois saiu mais um pouco. Você percebe também lateralizado? Os investidores estrangeiros estão gerando uma alta no dólar aqui, ó, por um fator, usando alguns instrumentos financeiros. E isso aqui é um jogo, queridos. É basicamente, parece ser, né? Eu posso estar errado, mas parece ser um jogo onde o investidor estrangeiro está ameaçando. Estamos usando instrumentos derivativos para mostrar que a gente não confia na sua moeda.
você aí, Brasil. Então, ou você para de gastar, ou você para de elevar a dívida pública, ou de fato, a gente que já protegeu a nossa posição em dólar, usando esses instrumentos, a gente vai simplesmente embora tirar o nosso dólar do país. Então, o que está acontecendo é Banco Central tentando fazer o dólar cair, porque se o dólar cai, a inflação cai. Por que se o dólar cai, a inflação cai? Tudo que você come dólar. Tem gente que diz assim, né? Alguns políticos por aí, né? Poxa, o pobre não come dólar. Come dólar sim. Porque o arroz é cotado em dólar, a carne é cotada em dólar, tudo é cotado em dólar, toda a matéria-prima, o metal, o silício da tela desse celular, o metal do meu anel, da minha aliança, o metal desse microfone, enfim, gente, tudo, o algodão, sei lá se é de algodão, não sei nem que matéria é essa camisa, mas toda a matéria-prima é cotada em dólar. Se o dólar cede, a inflação vai ceder com o passar do tempo. E o que o Banco Central quer fazer é isso, a inflação ceder por meio do dólar. Só que agora começou essa briga. Então, o que acontece? A gente vê naturalmente, presta atenção em toda a ligação das coisas. Taxa de juros subindo, as ações vão desvalorizar mais um pouco. Os fundos imobiliários vão desvalorizar mais um pouco. Até que esse dólar ceda. Quando que esse dólar vai ceder? Muito provavelmente quando a gente tiver um momento geopolítico internacional um pouco melhor. Tá? Por quê? Sejamos justos. Já fiz um vídeo mostrando isso, inclusive. Essa grande porrada que a gente viu aqui em outubro no dólar, está muito correlacionada com o dólar index, que é a força do dólar no mundo. Olha só, está seguindo o dólar index. Então isso aqui também não é só, essa alta do dólar não é só fator brasileiro, é fator internacional também. Mas o que a gente está fazendo? Atenção, a gente está aumentando a taxa de juros para convencer o investidor estrangeiro a investir no Brasil. Com isso, o dólar cede um pouco, a inflação cede um pouco e as ações voltam a valorizar. Quando a gente olha para o cenário de longo prazo, para o cenário internacional, a gente vê que estamos em um cenário de queda nas taxas de juros pelo mundo. Se os juros estão caindo pelo mundo e a gente, de alguma forma, a gente conseguir, pelo menos, estancar os gastos, não continuar gastando indefinidamente, mas continuar gastando muito, mas pelo menos de uma forma mais pacata, digamos dessa forma, ficarmos com o mesmo rombo que temos hoje, a gente tem tudo para ver novas valorizações futuramente nas ações. Tá? Vinícius, e se o governo ele começar a gastar cada vez mais e a dívida pública crescer, e aí o que fazer? Você conhece muito bem o Brasil. O que vai acontecer? O que sempre aconteceu. Você tem um impeachment, você tem... Alguma coisa acontece porque o dinheiro, queridos, manda no nosso país. Tá? Assim como no mercado americano acontece, no mercado brasileiro também. Então eu acredito que essa guinada ela aconteça. Mas mesmo que não aconteça, você tem ações ridiculamente baratas, tem empresas que vão continuar lucrando, vão continuar pagando dividendo. E se você, presta bem atenção em mim, e se você tem por objetivo atingir sua liberdade financeira, atingir sua dependência financeira, viver de dividendos, você vai precisar investir no Brasil ao menos uma parte do seu patrimônio. Né? Ninguém está dizendo aqui que no curto prazo você vai ter mais retorno no Brasil do que no exterior. Pelo contrário, há 2 anos eu falo que é o oposto e realmente está acontecendo. Mas ter uma alocação no Brasil e não entrar em pânico querendo zerar tudo é algo fundamental. Porque no Brasil você consegue receber um dividendo médio aí na faixa de 8%, 10% de várias ações. No exterior, como você tem uma tributação de 30% sobre o imposto de renda sobre os dividendos, a distribuição de dividendos é muito menor. Vai ficar na faixa de 1, 2, 3, 4% estourando a fita. Então você alcançar a sua independência financeira em dólar, ele é muito mais complicado. É muito mais complicado. Né? Então, só que eu não estou dizendo para você investir só no Brasil, eu estou dizendo para você diversificar e saber quando aumentar um lugar e quando diminuir o outro. Né? É o momento de ter menos exposição ao Brasil? Com certeza, faz 2 anos que eu falo isso aqui sem parar. Mas não é momento de zerar, é momento de você olhar para o que existe de oportunidade. Entender, opa, eu preciso de um dividendo mais gordo. Né? Eu vivo em real, eu moro no Brasil, logo preciso investir uma parte do meu patrimônio no Brasil. Se eu tenho passivo em real, eu tenho que ter ativo em real. Não vou deixar de ter em dólar também, mas eu tenho que ter no Brasil. Por isso que eu não entendo esse pânico. Entende? Está acontecendo um movimento natural de mercado e, alerto, é normal e esperado. Queridos, é normal e esperado que caia mais. Porque a taxa de juros deve continuar subindo. Né? Mas nós estamos aqui numa trajetória desde o meio de 2022 que parece uma trajetória positiva e o cenário geral, internacional, tem tudo para fazer isso cair mais um pouco, daqui a pouco vira uma nova pernada e assim a gente
vai indo. Mas independente disso, isso que eu quero destacar para você, tá? Tem empresas que, por mais que estejam desvalorizando, olha o quanto caiu aqui, ó. Olha o quanto teve de queda das ações do Banco do Brasil. Chegou a R$ 29,00, caiu 10%. O que mudou para o Banco do Brasil? Um banco que está pagando quase 10% de dividend yield, deve crescer lucro no ano que vem. Esse ano teve quebra de safra no agro, ano que vem as coisas devem ser melhor e basicamente a carteira de crédito do agro, mais de 50% é do próprio Banco do Brasil. Né? Um banco que tem um preço em relação ao patrimônio de 0,84, sendo que teria que chegar em pelo menos uma vez, então aqui já tem um potencial de valorização, mesmo se não tiver nenhum lucro, né? Mas em momentos mais positivos ele vai chegar lá em 1,2, 1,3, 1,5 e ainda paga esses 10% de dividendo, 9,5, mas com o aumento do lucro que deve vir, que já está vindo na verdade, né? Ó, esse ano já está gerando 18 bilhões de lucro, no passado foi 33, esse ano tem tudo para ser 36, 37. Né? Você pega um banco ABC da vida, banco, gente, lucra com juro alto ou juro baixo. Pega um banco ABC da vida, está pagando atualmente aqui nos últimos 12 meses 7% de dividendo, mas um PVP de 0,89, um preço em relação ao lucro de 0,89, olha que interessante. Né? Historicamente, gira em torno disso, vem para baixo, volta para cima e a gente vê que justamente está na zona de baixo. Só que uma coisa é inegável, olha o histórico de lucro do Banco ABC. Crescimento contínuo. Nesse ano 2024, ó, no primeiro semestre, 473 milhões. No ano passado, 800. Esse ano tem tudo para superar os 900. Crescimento contínuo. E, consequentemente, deve ser um crescimento contínuo dos proventos. 2020 teve uma engasgada aqui, né? Mas esse ano a gente deve ver o retorno disso. Você pega uma Transmissão Paulista, saindo do setor financeiro, saindo do setor bancário então. Transmissão Paulista, uma empresa de energia elétrica. Transmissão de energia, 0 preocupação. Por quê? Uma empresa de transmissão de energia, ela fatura com base na quantidade de linhas disponibilizadas e não na quantidade de linhas de energia transmitida. Você pode ter uma quantidade lá de linhas que pode fazer a transmissão de 5 megawatts. Você está fazendo de 1, você recebe pelas 5. Então, um nível de previsibilidade absurdo. Uma empresa aqui, os seus contratos têm uma média de prazo de 20 anos, né? As suas concessões, desculpa, tem uma média de validade de 20 anos, então contratos de longuíssimo prazo. Vai ter faturamento previsível daqui para frente, pagando 9% de dividendos nos últimos 12 meses. E o que a gente vê acontecendo? Um preço de 0,86 em relação ao valor patrimonial. O patrimônio vale muito mais do que o preço pelo qual ela está sendo negociada na bolsa. Margem de lucro assustadoramente alta, historicamente falando. Sabe? Zero estresse, zero preocupação, você está comprando um negócio de graça. Só falta um trigger no curto prazo. E isso vai continuar faltando, tá? Isso vai continuar faltando. Você vê que é um lucro, claro, que varia com o tempo, depende das concessões, mas muito mais previsível do que super crescente. Pega uma Sanepar da vida. Sanepar da vida é uma empresa de saneamento, assim como Transmissão, ABC, Banco do Brasil, não deve sofrer em nada com crise no país. A empresa em si, eu não estou dizendo que a ação não pode desvalorizar mais um pouco, valorizar, vem caindo aqui fortemente. Ela deu uma forte alta, né? Explodiu para cima e voltou tudo. Voltou tudo para 5,50 com esse pessimismo do mercado. Uma empresa aqui que está pagando 5% de dividendos nos últimos 12 meses, um patamar bem baixo aqui para os últimos 12 meses, mas é uma empresa que não para de crescer lucro. Né? 22 ela pagou um pouco mais. Margem alta, já vou mostrar o lucro para vocês. Um retorno sobre o patrimônio muito alto, crescimento dos lucros, ó, nos últimos 5 anos, em média, bem acima da inflação, bem acima, inclusive, da taxa de juros, se você pegar a média da taxa de juros desse período. E você vê um crescimento de lucro aqui, ó, formidável, assustadoramente alto. E a ação está lá embaixo, está defasadíssima. Você pega agora, vamos olhar para exportador. Ok, eu tenho empresas perenes que eu mostrei para você aqui, tá? Banco do Brasil, ABC, Transmissão Paulista, Sanepar, que são exemplos. Agora vamos olhar para exportação, se tudo der errado. Se tudo der errado, o dólar explode e empresas como, por exemplo, a Boa Safra Sementes, que é muito focada em semente de soja, mas de outros cultivos, outros grãos também, basicamente ela vai faturar muito mais. Por quê? Porque ela é dolarizada. O mercado agro é dolarizado. Né? Então o que vai acontecer? Ela vai vender o seu produto por um preço muito mais alto, porque o preço da soja em real vai disparar por conta do dólar, não por conta da soja. E estamos no momento em que o preço da soja está assustadoramente baixo. Vamos pegar aqui, ó, soja Chicago. Vamos olhar a cotação da soja hoje. Ó.
Se a gente olhar aqui a cotação da soja e a gente analisar aqui historicamente, vamos pegar aqui, ó, você vai ver que, olha aqui, a soja chegou lá em 2022 a $1.700, hoje está 987, o mesmo patamar de preço lá do início de 2020, queda atrás de queda. Por isso a gente vê o quê? Uma ação mastigada. Olha o quanto caiu Boa Safra. Desabou Boa Safra por conta da cotação da soja. Agora, alguém vive aí, o mundo vive sem soja? Não. O preço da soja desabando faz com que o custo, com que esse preço encoste no custo médio dos produtores de soja. Quando isso acontece, os menos eficientes param a produção, diminui a oferta, o preço da soja dispara, Boa Safra dispara na sequência. Então, Boa Safra tem um trigger por conta da própria soja e tem um trigger por conta da própria tendência de continuidade da valorização do dólar com o passar do tempo. No curto prazo, o Banco Central está querendo dar uma reduzida, mas no longo prazo é inegável, o dólar vai subir, sempre. Né? Então, aqui na minha visão, ó, tem uma empresa excepcional. Você vê aqui o que aconteceu, né, com o preço em relação ao lucro da empresa com o passar do tempo. Olha aqui, 9% de dividendo nos últimos 12 meses. E você vê que desde que a empresa fez o IPO lá em 2021, o preço em relação ao lucro só tem caído. Por quê? Porque o preço não disparou ainda, mas o lucro é assustador. Olha aqui o crescimento de lucro. Gigantesco. Ah, Vinícius, mas em 2024 está dando prejuízo. 1 milhão de prejuízo. Você é uma porcaria a sua análise. Calma, meu querido. Respira fundo. A atividade de semente, ela acontece no terceiro e quarto trimestre. Então vamos para os dados trimestrais. Olha só. Primeiro e segundo trimestre quase não tem faturamento. É normal. É normal. O faturamento vem no terceiro e no quarto. E o lucro, por consequência, também. Por quê? Porque ela é muito focada em soja, é um caso específico da Boa Safra, tá? Ela é muito focada em soja e a soja você planta justamente, né, no início do quarto trimestre. Então você compra no terceiro trimestre e compra no quarto trimestre uma outra parte porque você pode fazer mais de um cultivo, né? Tem a safrinha e tudo mais. Mas o que você vê? Que as coisas estão indo tudo bem. Né? A empresa está expandindo, ela está indo para outros grãos também e está super barata. Dada é barata e com bom carrego de dividendo. Você pega uma Prio que não paga dividendo, uma Prio estacionadíssima, né? Estacionadíssima. Se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, valorizou muito, né? A primeira vez que a gente entrou nela foi 2020, mas pega aqui, ó, do início de 2024 até hoje está caindo. Olha aqui, 12 meses caindo, mês atual caindo. Mas é uma empresa que está aumentando a produção absurdamente, está caindo agora no curto prazo em virtude, né, dessa lateralização do preço do petróleo. Só que o que é o Brasil, queridos? O Brasil é um monte de terra com um monte de petróleo. Isso é o Brasil. Então você tem alguns setores que são perenes, né? O setor financeiro, energia, principal parte de transmissão, saneamento. E você tem o nosso ponto alto, que é o agro e petróleo. São as nossas grandes vantagens. E você pode escolher outras empresas, mas estou mostrando aqui uma ideia de investimento para você. São empresas que, independente do que acontecer com o país, vão bem. Essas duas vão melhor ainda, porque elas têm produto dolarizado. Elas têm um resultado melhor ainda se o país for mal, se o dólar disparar. E essas outras aqui, ó, vão bem independente do que acontece com o país. Se o preço cai, é o quê? A oportunidade de eu comprar mais. Para o quê? Para eu comprar mais ações para receber mais dividendos. Se caiu mais, não tem problema, o lucro está subindo. É só o preço do investimento, é só o impacto, ou melhor, não é nem o impacto, é a materialização da expectativa dos investidores. Então, se o preço vai caindo, você vai comprando mais. Você vai entendendo que, opa, a empresa, como é que ela está? Vamos parar de olhar para esse pontinho que pisca no gráfico. A empresa, como é que ela está? Como é que está o Banco do Brasil? Cada vez lucrando mais. ABC, mais. Sanepar, mais. Boa Safra, mais. E o preço caindo. E aí você enxerga o quê? O copo meio cheio, meio vazio. Vou zerar essa porcaria? Ou vou aproveitar e comprar mais? Dentro de uma alocação pequena que eu quero ter no Brasil, porque o Brasil não é um lugar onde a gente vai ter mais rentabilidade no curto prazo. De fato, eu vou ter uma maior parte do meu patrimônio exterior. Eu já vim fazendo essa transição nos últimos 2 anos e quem acompanhou aqui, eu sempre martelei esse negócio. Né? Martelei esse negócio. E não estávamos errados. Por que não estávamos errados? E principalmente uma alta exposição em antiações, sendo mais cético com as ações que todo mundo estava eufórico. Se você vê aqui as antiações, olha o próprio dólar. Ó, o dólar que tinha um cenário para queda, né, por conta de safra recorde no agro, uma taxa de juros real muito grande no Brasil, etc. e tal, virou para cima.
e a gente vê o nosso glorioso ouro disparando assustadoramente, uma tese que desde 2022 eu vinha consolidando com vocês e que vocês tinham o mesmo sentimento. Olha aqui o ouro, ó. O ouro disparou ali em 2020, depois lateralizou, veio para baixo e aqui eu martelava muito, ó. Acumula posição, acumula posição, acumula posição, acumula posição, pá, disparou. Aí aqui vocês diziam assim: ah, não, eu não vou entrar nesse negócio, não paga dividendo, não paga juro nenhum, não paga rentabilidade nenhuma. E só tá caindo essa porcaria, tá errado. Aí hoje vocês dizem, putz, agora já subiu. E aí, vamos ficar se arrependendo até quando? Quando é que a gente vai entender que o momento de aportar é na queda, não é na alta? Você entende? Claro, não tô dizendo aqui que você tem que investir só no Brasil. Não, tô dizendo que você tem que, ou melhor, não tô dizendo que você tem que fazer nada, tá? Eu tenho a maior parte do meu patrimônio no exterior hoje do que no Brasil. Por conta da análise do cenário econômico, por conta do que? Olhamos lá muito já, né? Capacidade produtiva do país estagnada, produtividade no país estagnada há 10 anos. O nosso PIB efetivo, né? A nossa economia é superaquecida, não está crescendo, está aquecendo. Está acima da nossa capacidade produtiva sustentável. Com isso a gente tem o quê? Inflação. Quantas lives eu fiz sobre isso? Quantas lives? Necessidade de internacionalizar mais, mas não vamos zerar. Vamos aproveitar e comprar justamente agora, porque senão daqui 3, 4 anos, a gente tem o quê? Essas ações aqui explodindo e você de novo pensando, lá atrás eu achei que era uma porcaria e agora eu tô arrependido que eu não entrei. Você entende? E lembra, se você tem por objetivo alcançar sua liberdade financeira, sua independência financeira, o Brasil é um paraíso dos dividendos. Isso é inegável. Isso é inegável. O Brasil é o paraíso dos dividendos. Ah, Vinícius, sobre fundo imobiliário. Vamos falar sobre eles. Olha só, BTLG. Um fundo imobiliário de altíssimo nível, altíssimo padrão. Dividend yield quase em 10%. Um caminhão de dinheiro em caixa, que é só um exemplo, tá? Tem vários outros. Quase 2 milhões de reais em caixa, certo? E pagando dividendo certinho, recorrente. Um alto volume de dividendo que vai servir justamente para você, quem sabe, pegar esse dividendo e investir no exterior, talvez investir em um outro investimento, quem sabe investir no Brasil, aproveitar as quedas. Mas que você tenha esse dividendo que pinga para te dar opcionalidade para você investir em algo que tem um potencial maior ou para fazer você viver de dividendo se você já chegou nessa fase. Você entende? Mas o ponto é, quando eu olho aqui para essa queda que a gente está vendo nas ações, é algo normal e esperado com a alta da taxa de juros. Com o IFIX, o índice de fundos imobiliários, é algo normal e esperado. Algo normal e esperado. Olha só, as coisas no longo prazo, elas valorizam e vão caindo à medida que o juro cai, não tem jeito. Então, deve continuar caindo mais. Agora, é o momento de você aportar se você não está com uma alocação muito grande. Ah, Vinícius, me embaranei aqui, investi pouco no exterior, não discutei nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Poxa, aí talvez seja... Aí a gente tem que analisar o cenário, cada caso é um caso, né? Mas quando você sabe fazer bem essa realocação, aproveite os momentos de quedas para comprar, ó. Aproveite os momentos de pessimismo para comprar. Nos momentos de alta, você não fica eufórico, fica comprando mais enlouquecidamente. Você vê, tem sustentação? Calma. Vamos esperar fazer um aporte, né? Quando você sabe medir quanto que vai para o Brasil, quanto que vai para o exterior, faz todo esse acompanhamento bem feito, você tem um resultado, graças a Deus, como esse aqui que eu estou tendo. 57% nos últimos 12 meses. Claro que isso é graças a ter uma boa exposição no exterior. Né? Mas eu não deixo de comprar no Brasil quando é atrativo. Inclusive, mandei print já para os meus mentorados, ultimamente mostrando ações que eu acabei de comprar, né? Aproveitando essas quedas aqui. Então, não se deixem, queridos, entrar em pânico. Não se deixem entrar em pânico por conta de um momento natural de mercado. Oscilação é natural. Sabe qual é o grande problema da renda variável? É que ela varia. Sabe qual é o grande benefício? É que ela varia também. Você tem que saber mapear, é o que a gente faz no programa Investidor Central 3.0, essa nova versão agora. Você tem que mapear o cenário econômico e pensar, ok, onde faz mais sentido investir? Brasil, meu país, né? Onde eu resido, onde eu vivo, tem potencial de crescimento, de multiplicação? Não tem. Então eu vou ter uma parcela tática, uma parcela menor do meu patrimônio aqui, porque se eu tenho passivo em real, eu preciso ter ativo em real. Imagina se alguém vira uma canetada e congela o dólar por um tempo. Mas, sabe? Então não dá para ter tudo lá fora, tem que ter um pouco aqui também. Então eu vou ter um pouco aqui. Ok. Lá fora tem mais potencial? Tem. Nos Estados Unidos? Sim. Então eu vou investir lá. Não. Tem que achar outro lugar. Né? Dificilmente você vai conseguir fazer isso sozinho. Mas para você investir e ter altos retornos, é isso que você precisa fazer. Analisar o cenário, nunca deixar de investir no país que você reside. Se você mora no exterior, não tem por que investir no Brasil.
se você não pensa em voltar para cá. Investe só no exterior, né? Mas você mapeia as oportunidades que surgem e monta uma alocação com base nesse cenário. E aí vai ter momento de alta e queda, como tem para ações americanas, como tem para ouro, como tem para dólar, como tem para tudo. E aí nos momentos de queda você não fica maluco batendo pino, você aporta mais. Porque você já tem uma estratégia mãe que está embasando ali por trás, né? Sempre com anti-ações. Isso pode salvar. Investidor sempre em alta. Não está sofrendo. As ações estão caindo, as anti-ações estão disparando. Tá tudo certo. Mas, queridos, não entrem em pânico por um processo natural de mercado. Não é hora de zerar ações brasileiras. Eu não vou zerar. Provavelmente ninguém deveria zerar se vai continuar investindo no Brasil. Se vai continuar morando no Brasil. Por quê? Eu prefiro comprar uma ação de Banco do Brasil ou de algumas outras empresas, né? Eu prefiro comprar uma ação de Banco do Brasil ou de algumas outras empresas pagando 9%, 10% de dividendo e dizendo imposto de renda, do que me entregar para renda fixa que vai pagar aí 11, 12, 13 bruto, né? Tem que tirar imposto de renda, vai dar quase a mesma coisa mais ou menos, só que a renda fixa não cresce, a empresa cresce. Muitas delas são previsíveis, outras exportadoras, você entende? Então, não entre em pânico, na minha visão é oportunidade, deve continuar caindo, a gente vai vendo oportunidades, vai aportando, mas lembrando, né, é o momento de ter uma exposição menor no Brasil, na minha avaliação pessoal, e maior no exterior, porque o maior potencial está lá do que aqui. Tá bom, queridos? Espero que esse vídeo tenha ajudado, principalmente essa parte de mentalidade psicológica, é muito importante para todo investidor. Se fez sentido para você, toque aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho. Passou desse processo, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.